essa forma que eu te contei é com certeza a melhor maneira do seu documento gerar confiança, procedimentos em todos os âmbitos da vida do paciente e resultados efetivos. É dessa forma que ele contribui para que você seja uma psicopedagoga ou neuropsicopedagoga de muito sucesso e que você possa, sim, viver da sua profissão faturando 15k por mês. Olá, que bom que você está aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo PP, rumo aos 15k, a série Tudo da Psicopedagogia, eu te conto. Aqui eu vou discutir com vocês a respeito de estratégias que fazem você viver de psicopedagogia faturando 15k por mês. Eu sou a Sandrinha, sou especialista em psicopedagogia, educação inclusiva e neuropsicopedagogia. O nosso tema hoje é como o relatório de avaliação impacta no seu faturamento. Neste episódio, eu vou te contar como fazer o mais eficiente relatório de avaliação, aquele que vai gerar nos responsáveis pelo seu paciente a contratação do seu serviço. Sem saber o que eu vou te contar aqui, você não consegue fazer um relatório realmente importante e impactante no seu faturamento. E sem isso, a sua caminhada rumo aos 15k fica prejudicada. Então, bora assistir aqui o vídeo. Vocês concordam que a avaliação psicopedagógica é um processo fundamental para poder compreender a aprendizagem e para definir procedimentos de intervenção, assim como orientações aos pais, compartilhar informações com outros profissionais ou com as escolas, certo? Concordam? Mas se eu te contar que o relatório de avaliação é mais do que um documento? Pois é, se você ainda não vê dessa forma, você deveria. Quando uma psicopedagoga ou neuropsicopedagoga faz uma avaliação, o que o relatório de avaliação contém é tudo que faz a diferença na compreensão e no processo de aprendizagem daquele paciente, de maneira muito, mas muito particular. Eu arrisco dizer até que o que faz a diferença para a vida dele está ali, no relatório de avaliação da psicopedagogia. Somente quando você entender a importância desse relatório, do que constar nesse relatório, você vai sim caminhar rumo aos 15k, rumo a uma vida profissional onde você vai poder viver da psicopedagogia. O relatório de avaliação, gente, deve ser um relato realmente detalhado, fundamental sobre as habilidades cognitivas, ou seja, tudo aquilo que o nosso cérebro precisa para aprender. Lembram? Percepção, atenção, memorização, raciocínio, a orientação temporal e espacial, função executiva, por exemplo, são essas habilidades, algumas delas, né? A maioria eu já citei aqui para você. Tem outras também. E ele tem que conter tudo isso. Ele tem que conter todas as habilidades cognitivas. Ele não é só um documento que vai te ajudar a definir o procedimento que vocês vão ter no tratamento e nem algo que vai ficar guardado, que deve ficar guardado. Pelo contrário, gente, esse relatório de avaliação, ele é fundamental. Ele é muito importante, digamos assim, é base mesmo para que vocês possam indicar ali hipóteses diagnósticas ou habilidades onde o paciente não consegue se desenvolver e é um documento que vai servir para você, para os pais e para as escolas. Porém, o que uma psicopedagoga precisa fazer, então, né, para chegar nesse documento de avaliação psicopedagógica, o que ela tem que detalhar? Ela tem que escrever ali exatamente o desempenho do paciente nessas diferentes habilidades, em todas elas. Todas as habilidades cognitivas, a psicopedagoga precisa detalhar essas habilidades, o que elas são, o desempenho do paciente e como afeta o comportamento dele nas diferentes situações de aprendizagem, formais ou não. É importante também lembrar que é esse documento que vai considerar a faixa etária, né, dessa pessoa e a escolarização, porque depois você vai poder rever esse documento depois de um tempo atendendo o seu paciente ou até outros profissionais depois de algum tempo, se esse paciente for atendido por outras pessoas. Entendendo isso,
Esse relatório de avaliação, ele vai nortear as orientações aos pais, aos demais profissionais e à escola onde o paciente estuda, além, claro, do próprio procedimento psicopedagógico. Ele não tem necessariamente a intenção de apontar possíveis diagnósticos, mas pode sim fazer isso sempre que você conseguir identificar características que definem claramente uma hipótese diagnóstica. Quando isso acontecer, você pode e deve constar na avaliação, além dos detalhes das habilidades cognitivas, as características do diagnóstico como uma hipótese. Se isso acontecer, é fundamental que você encaminhe o paciente para uma avaliação com o médico que possa investigar e validar esse diagnóstico. Em algumas situações, pode acontecer de você ter mais de uma hipótese. Não tem problema, sem problema mesmo. Você pode indicar estas hipóteses, uma ou mais, duas, três, pode e também deve encaminhar aí para outros profissionais de áreas afins, como por exemplo, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, por exemplo, né? Você pode estar se perguntando assim: se o relatório de avaliação não é para diagnóstico, pode ou não aparecer hipótese diagnóstica, é para quê? E você tem razão de pensar assim. Bom, eu te convido a pensar comigo. Qual é o foco do estudo da intervenção psicopedagógica? É a aprendizagem, certo? Sim, é a aprendizagem. Mas o que exatamente da aprendizagem? Essa é a grande questão. Uma psicopedagoga que quer chegar aos 15K por mês e viver da psicopedagogia ou neuropsicopedagogia precisa entender sobre as habilidades cognitivas e como que as habilidades acontecem ao longo do desenvolvimento humano para conseguir apresentar um relatório de avaliação que realmente faça sentido, que leve a compreensão sobre os processos de aprendizagem, o que está se desenvolvendo de acordo com o que deveria e o que precisa ser melhorado. O primeiro ponto de partida é o desenvolvimento humano. Você precisa conhecer as fases do desenvolvimento humano. Precisa saber quais são os parâmetros que definem aquilo que é o padrão para determinada faixa etária e o que fica fora do padrão, seja abaixo ou acima. Você precisa conhecer esses parâmetros do desenvolvimento humano. No seu relatório, você sempre precisa fazer referências às habilidades cognitivas de acordo com a faixa etária, e você só vai poder fazer isso com assertividade se você souber o que é comum nessa faixa etária, o que já deve estar desenvolvido e o que ele está atrasado, podendo comparar aí, né, o que está atrasado ou até o que está além. Esse relatório de avaliação precisa, então, ser datado, considerar a idade e a escolarização do paciente. Ele pode ser alterado, inclusive, após determinado tempo de intervenção. E que bom, né? Se isso acontecer, afinal de contas, a gente trabalha para isso. A gente trabalha com o objetivo principal de que o paciente possa ter uma melhoria no seu desenvolvimento, para que a sua aprendizagem fique melhor, para que avance nessa aprendizagem. Esse é o objetivo e, na verdade, é o que nos garante aí uma caminhada rumo aos 15K. Mas ele também serve e garante que você permaneça com esse faturamento ao longo do seu processo aí de profissão enquanto psicopedagoga, né? Por quê? Porque se você precisar refazer, se você precisar repensar, você vai reavaliar e vai apresentar a melhoria do mesmo paciente para aquela família. A Ana foi uma orientanda minha, gente. Ela se formou em psicopedagogia e logo em seguida ela foi começar a atuação dela e aí ela me chamou para ser orientadora dela. A Ana, nossa, eu lembro desse dia perfeitamente. Assim, um dia ela me procurou mega preocupada, porque ela tinha feito uma avaliação e ela estava escrevendo o relatório de avaliação dela, mas ela estava preocupada porque não conseguia identificar nenhum diagnóstico que pudesse justificar a dificuldade que o paciente apresentava, principalmente em relação ao rendimento dele na escola. Tadinha, gente, eu consigo lembrar assim perfeitamente do quanto ela estava aflita. Bom, após escutar tudo que ela me contou a respeito do paciente, eu perguntei para ela exatamente o que eu te pergunto agora. Quem disse que a psicopedagogia precisa definir diagnóstico? Aliás, não somos nós, psicopedagogas, nem neuropsicopedagogas, quem definimos e validamos diagnóstico algum. Nós podemos apontar as hipóteses de diagnósticos, mas a validação mesmo é somente feita por médico. Então,
Pensem nisso, tá? É importante. Bom, vamos voltar aqui à reflexão. Qual é o foco da avaliação da psicopedagogia? É compreender como acontece a aprendizagem no caso do paciente que chegou até nós. Pronto, é isso. A nossa avaliação precisa definir sobre os processos cognitivos, os processos emocionais e sociais que podem interferir na aprendizagem do nosso paciente. Se nos preocuparmos em fazer uma avaliação completa desses elementos, a gente está cumprindo com a nossa função com eficiência e caminhando rumo aos 15K com toda certeza. Ah, mas a gente não pode guardar isso somente para nós. E é aí que o documento de avaliação eficiente entra no jogo. Quer saber o que aconteceu com a Ana e o paciente dela? Ela estava super preocupada porque não estava conseguindo encontrar ali uma hipótese diagnóstica. Ela fez a avaliação das habilidades cognitivas, a dificuldade do paciente estava muito relacionada com o processo de memorização, especialmente com a memória de trabalho. A dificuldade nessa habilidade interferia na aprendizagem dele, mas não estava descrita em nenhum sintoma que justificasse algum possível diagnóstico. Aliás, é importante que você saiba, a gente consegue definir algumas hipóteses quando tem os sintomas muito bem descritos. Senão, ela fica sendo realmente uma dificuldade em alguns, digamos assim, em alguns aspectos ali das habilidades cognitivas. Essa dificuldade, apenas ela, um exemplo da Ana, né? A dificuldade na memória de trabalho do paciente que dela, mas que não tinha diagnóstico nenhum. Apenas essa dificuldade já era determinante para o insucesso dele na aprendizagem. Eu vou te explicar isso melhor, tá? Vamos supor, uma pessoa que tem dificuldade na memória de trabalho, que se refere à retenção temporária e o processamento das informações durante uma determinada tarefa, ela dificilmente consegue consolidar a memória semântica e a memória processual. O que está acontecendo então? Aquela memória que é referente aos conhecimentos de conceitos, ideias, significados, a memória processual, né, que organiza as informações para poder colocar dentro de um processo de tarefa, para realizar tarefas, está prejudicada por quê? Porque a memória de trabalho, que é uma habilidade que deveria ser desenvolvida antes, não está indo bem. Era esse aspecto que gerava no paciente da Ana as dificuldades de aprendizagem na escola, como consequência, o baixo rendimento escolar. Agora você deve estar se perguntando assim: como colocar isso num documento de avaliação eficiente? Pois bem, este é o ponto-chave do que eu quero te contar hoje e que vai fazer você seguir rumo aos 15K. Quando algo assim acontece na nossa avaliação, nós devemos seguir o procedimento de descrição do que apareceu referente às habilidades cognitivas do paciente, considerando sempre o seu desempenho e como ela se manifesta. A Ana fez isso. Ela descreveu todas as habilidades. Após essa descrição, o tópico sobre as hipóteses diagnósticas e conclusões, ela explicou que as habilidades cognitivas que o paciente apresenta dificuldade não estão definidas em nenhum diagnóstico com critérios, né, de sintomas específicos. E de acordo com os documentos oficiais sempre, né, gente? Lembrem, a gente usa muito o DSM-5. Em um outro vídeo eu falei sobre isso também, então dêem uma olhadinha lá. Ao mesmo tempo, ela colocou ali nas conclusões que o fato do baixo desempenho na memória de trabalho interfere na memória semântica e processual. Desse jeito, explicando este processo de uma maneira detalhada no relatório para a família, ela conseguiu justificar o baixo rendimento do paciente na aprendizagem escolar. Então, pensem sobre isso, né? Eu mesma já precisei fazer muitas vezes a entrega de relatórios de avaliação assim. Eu não tinha nenhuma hipótese de diagnóstico, mas eu estava certa do que precisava ser desenvolvido. E agora vem um momento crucial que fez a Ana, e pode fazer você também, seguir rumo aos 15K por mês. Após esclarecer os aspectos referentes às habilidades cognitivas do paciente nos procedimentos, a Ana sugeriu 6 meses de tratamento psicopedagógico com ênfase no desenvolvimento da habilidade de memorização e reavaliação psicopedagógica após esse período. Eu já fiz isso várias vezes. Quando eu não tenho um diagnóstico bem definido, eu sugiro assim: eu faço o procedimento por
mais ou menos uns 6 meses. Eu gosto de pôr 6 meses, porque aí dá tempo de observar no que ele evolui, se tem alguma queda nesse rendimento, se vai depois continuar evoluindo, ou se não existe evolução. Então, eu gosto de contar aí uns 6 meses para dar tempo de tudo e poder estar tudo bem consolidado. E aí, depois, sugerir a reavaliação. Desse jeito, gente, além de gerar muita confiança nos responsáveis, com uma explicação muito coerente, muito específica do que acontecia no caso do paciente, a Ana, eu e tantas outras pessoas que eu conheço que já fizeram isso, garantem o tratamento dele. Quero te contar ainda, gente, que além de garantir o tratamento, o documento dela mostra aos pais, aos professores também desse paciente, né, o que exatamente está acontecendo com ele. E entendendo isso, todos puderam trabalhar juntos na ampliação da habilidade de memória de trabalho do paciente dela. A Ana pôde, além de planejar o tratamento necessário para aquele menino, indicar estratégias de intervenção que fizessem diferença na vida dele, em casa e na escola. No decorrer do período de 6 meses, os relatos que os pais trouxeram e os professores também eram sempre muito positivos. Então, o que aconteceu? A Ana podia perceber nas suas intervenções que estava acontecendo melhorias, assim como os pais e os professores. Após 6 meses, ela fez a reavaliação. Resultado: a habilidade de memória de trabalho estava de acordo com o esperado para a faixa etária e o grau de escolarização do menino. A Ana fez o que eu geralmente indico, então, nesse momento, né? Ao invés de já dar alta para ele, ela passou o atendimento para cada 15 dias, durante 2 meses, e depois deu a alta. Por quê? Porque aí você consolida bem aquilo ali, não perde. Os pais, os professores também já adotaram formas de intervir que vão potencializar essa aprendizagem dele, essa habilidade cognitiva dele. Então, aquilo ali tende a permanecer e ele evoluir. Eu digo que é quando o paciente começa a caminhar com as próprias pernas e não precisa mais da gente, né? Então, isso é bom. Só que você pode estar pensando assim, puxa, mas então ela passou a não receber mais aquele valor mensal que ela recebia antes do paciente? Não, realmente não. Não desse paciente. Mas o de outros sim, gente. Sabe por quê? Esses resultados, né? Eles geram indicações, e foi o que aconteceu com a Ana. Acontece comigo e acontece com muitas psicopedagogas. Sempre acontece. Quando você tem sucesso na sua profissão, quando você é uma pessoa que vende serviços, vem indicação destes pacientes que tiveram sucesso para outras pessoas e estas pessoas vêm te procurar. Então, os seus resultados enquanto psicopedagoga é o que garante que mais e mais pacientes cheguem até você, que mais famílias e pacientes impactados com seu trabalho, escolas que percebem o valor do seu serviço, indicam você. É isso que faz com que você chegue aos 15K por mês vivendo da psicopedagogia. O documento de avaliação psicopedagógica eficiente não precisa ser nada tão complicado. Não precisa ser algo fechado, decisivo e nem indicativo de diagnóstico ou algo milagroso. Ele precisa, sim, ser muito verdadeiro. Ele precisa indicar exatamente o que acontece e o procedimento necessário. E sim, ele pode e deve ser alterado quando o paciente avança no seu processo de aprendizagem. Está na hora de pensarmos no documento como um relatório de avaliação e não como um diagnóstico psicopedagógico. Existe muita diferença nesses termos e é importante que você pense sobre isso. Ele é um relatório de avaliação psicopedagógica e não é um diagnóstico psicopedagógico, até porque isso não existe, né? Nós não fazemos diagnóstico. Quem faz são os médicos. Pessoal, para ficar bem claro, vamos pensar então em cada tópico desse relatório de avaliação, tudo o que ele deve ter, certo? O primeiro tópico, que é bem importante e até diria assim, precisa ser realmente completo, é a identificação. Primeiro tópico, identificação. Identificação completa do paciente, o nome completo, a data de nascimento, o grau de escolaridade, a filiação, tudo tem que estar ali. Lembrem, sempre tem que ter também a data, né, nesse relatório, em que momento que você fez ele, a data de quando você fez a entrega desse relatório. O segundo ponto, entrevistas durante o período de avaliação. Então, a anamnese com a família, se você tem alguma informação que você conseguiu captar na escola, também é bacana.
outro profissional que você já tenha conversado a respeito desse paciente. Vamos supor que ele também é atendido por uma fono, então você poder conversar com a fono, e aí você coloca aqui, nesse segundo ponto das entrevistas, tudo que vocês captaram de informações conversando com pais, com escola, com outros profissionais. Terceiro ponto, gente, esse para mim é o que faz a diferença mesmo, é o desenvolvimento cognitivo. Aqui vocês vão colocar todas as habilidades cognitivas muito bem descritas, tanto em termos de desenvolvimento como de desempenho, como que ela se manifesta no seu paciente. Então você descreve a habilidade em si, como que ele está nessa habilidade, se tem dificuldade ou não, como que ela se manifesta nesse paciente. É fundamental que você possa colocar isso nesse terceiro ponto, e é o mais importante do seu relatório de avaliação psicopedagógica. Ponto 4. As hipóteses dos diagnósticos, se tiver. E aqui pode até ser mais de um. Se você não tiver hipótese nenhuma, você pode colocar algumas conclusões, exatamente como a Ana fez, lembram? Eu também já fiz algumas vezes isso, né? Pois os pacientes eles não fechavam em nenhuma hipótese diagnóstica, mas era evidente a dificuldade deles em algumas habilidades importantes para promover a aprendizagem. Então, isso pode estar constando aqui nesse quarto tópico. O quinto tópico, gente, orientações de procedimentos. Pronto, vocês tendo essas orientações de procedimentos, vocês podem indicar o tratamento com vocês podem orientar procedimentos e formas de intervenção, de organização dentro de casa, na escola, vocês podem compartilhar com outros profissionais e com professores aquilo que pode funcionar melhor para promover a aprendizagem desse paciente. E esses tópicos todos lançando uma atenção muito especial aí, gente, para uma descrição realmente detalhada das habilidades cognitivas, você tem o documento de avaliação completo. Essa forma que eu te contei, de relatório de avaliação psicopedagógico e não laudo psicopedagógico ou diagnóstico psicopedagógico, é com certeza a melhor maneira do seu documento gerar confiança, procedimentos em todos os âmbitos da vida do paciente e resultados efetivos. É dessa forma que ele contribui para que você seja uma psicopedagoga ou neuropsicopedagoga de muito sucesso e que você possa, sim, viver da sua profissão faturando 15K por mês.